Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aí do canal AgroBrasil, da nossa série Nutrientes, que a gente está abordando cada um dos nutrientes essenciais para as plantas, e hoje a gente vai falar sobre o zinco. Como que ele está presente no solo, quais que são as funções desse elemento para as plantas, né? O processo fisiológico, sintomas de deficiências e também quais que são os fertilizantes disponíveis para correção. Se você gostou do nosso trabalho, gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, deixa o like, se inscreva aí no canal, que tudo isso é muito importante. E também comenta aqui abaixo, pessoal, de onde que você está falando, qual que é a tua cidade, com o que você trabalha, que eu gosto muito de ver quando vocês comentam aqui, quando vocês interagem aqui nos comentários também, beleza? Me acompanhe até o final da aula de hoje, faça as anotações que forem pertinentes. Também, se você quiser receber o material em PDF, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar e receber lá dentro do nosso grupo de conteúdos no WhatsApp, ok? Vamos lá? Onde que o zinco está presente? Principalmente no solo, né? Na forma de complexos orgânicos solúveis. O que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer que se você tiver uma matéria orgânica muito baixa, vamos colocar ali 0,5%, 1%, 1,5%, plante culturas que necessitem um pouco mais de zinco. É o caso do arroz, é o caso do milho. Você pode ter problemas com falta de zinco, né? Pode ter problemas ali, sim. E você pode relacionar isso também com o manejo. Se você faz um preparo do solo excessivo, todos os anos passa um subsolador, passa grade, né? Tá numa região de alta temperatura também que degrada mais rapidamente matéria orgânica, não faz adubação verde, não trabalha com produtos orgânicos com o intuito de aumentar a matéria orgânica, não faz o sistema de plantio direto, pode ter problema com falta de zinco. Outra coisa, quanto mais alto é o valor de pH, menor é a disponibilidade do zinco. Não sei se vocês já viram um gráfico aqui no canal, que é a disponibilidade de nutrientes em função do pH do solo. Então, se você tiver um pH ali muito alto, alcalino, de 7, 7,5, a disponibilidade de zinco cai bastante, Vamos colocar um caso prático aqui. O produtor rural tem uma área de abertura, né, que ele vai plantar o primeiro ano, e aí ele não faz análise de solo e falaram para ele que a área de abertura tem que aplicar, 4 toneladas de calcário por hectare. Ele aplica esse calcário, não precisava de calagem, planta um milho, por exemplo, e depois vê sintomas de deficiência desse elemento. É muito comum ocorrer isso. Por quê? Ele elevou demais esse pH. E indisponibiliza o zinco. Por mais que tenha zinco naquele solo dele, a área de abertura, vai dar problema pelo calcário em excesso que ele aplicou, e já vi isso ocorrer em várias vezes. Outra coisa, alta dose de fertilizante fosfatado também podem disponibilizar o nutriente zinco. Nós colocamos aqui para você ter uma ideia qual que é uma concentração de zinco baixo. Isso pode ter alguma divergência nas literaturas, mas basicamente vai ficar em torno disso. Menos do que 0,7 mg por decímetro cúbico, a gente considera um nível de zinco baixo. Entre 0,7 e 1,5 mg por decímetro cúbico, o zinco médio. O ideal ali é ficar em torno de 3 até 5 miligramas. Também um nível muito elevado de zinco, ali em torno de 80 ou 90 miligramas, pode dar toxidez para as plantas. Então, os dois extremos são prejudiciais, tanto o nível de zinco muito baixo, como também muito elevado. Na tua análise de solo, na hora que você for mandar para o laboratório, faça uma boa amostragem, uma boa análise de solo e peça também micronutrientes. Alguns laboratórios já incluem os micronutrientes na análise básica e alguns outros você precisa pedir à parte. Mas vamos lá, vamos entender agora por que o zinco é importante, qual que é a função desse elemento no metabolismo vegetal. Separei aqui algumas funções mais importantes para você entender e fixar, tá? O zinco, então, ele participa da síntese do ácido indol acético, que é um hormônio, uma auxina, né, que promove ali, tem algumas funções dentro da planta de alongamento celular e também regulador do crescimento vegetal. Então, esse hormônio vai ajudar a planta a se desenvolver, a crescer, alongamento, diferenciação celular, é muito importante. O zinco, no processo fisiológico, ele é requerido por uma enzima chamada sintetase. Essa sintetase, né, é uma enzima do aminoácido triptofano, como a gente colocou aqui,
que esse triptofano, aminoácido essencial, vai dar origem ao ácido indol-acético, a nossa auxina. Se faltar o zinco, essa enzima não vai trabalhar direito, né? Não vai formar ali o triptofano, que não vai dar origem ao AIA, né? Então ali a gente já desregula essa parte e já começa a ter problemas para as plantas, e vocês vão ver que isso reflete lá na frente no crescimento da planta em si, né? A planta fica mais raquítica, uma diminuição de internódios, começa a aparecer também sintomas de clorose, é bem visual isso. Uma outra coisa, síntese de RNA. A sua falta resulta em menor síntese de proteínas e também dificuldade na divisão celular. Olha só, pessoal, como que a falta de um elemento, de um micronutriente que muitas vezes nem é falado, nem é citado, pode ocasionar uma série de processos dentro da planta e dificultar o seu crescimento, dificultar a máxima expressão genética que a gente teria naquele material. Uma outra coisa, participa na estrutura de enzimas e atividades enzimáticas, destacando-se aqui a ativação de enzimas importantes como a ribulose 1,5-difosfato carboxilase. Professor, que palavrão é isso? Eu nem coloquei aqui, mas é ribulose 1,5-difosfato carboxilase. Também chamado de rubisco. A rubisco é essencial para fixar, né, o CO2 atmosférico na planta. Nesse processo, a rubisco vai atuar ali no chamado ciclo de Calvin. Vocês já ouviram falar do ciclo de Calvin? É o ciclo de Calvin da fotossíntese da planta. Então, se não tiver essa enzima e o zinco vai ajudar nessa atividades enzimáticas, a gente vai ter uma redução de fixação de CO2 da atmosfera na planta. O que isso significa em termos práticos? A planta vai ter um menor acúmulo de matéria seca. Como vocês viram na aula anterior, boa parte da matéria seca da planta é carbono, pessoal. Então imagine o seguinte, pessoal, que a gente tem ali processos que o zinco vai ajudar a fixar carbono. Se faltar o zinco, diminui a fixação de carbono. Faz parte também de uma enzima chamada dismutase de superóxido, que compõe aqui os radicais livres. Esse fato pode aumentar a suscetibilidade da incidência de doenças na planta. Então a planta também, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, quando falta nutrientes, não é o caso só do zinco, de outros elementos, a planta vai se desregular fisiologicamente na produção de açúcares, na produção de carboidratos, ocasionando também uma maior suscetibilidade do ataque de pragas e de doenças. Às vezes, se tivesse maior disponibilidade daquele elemento, a severidade da doença seria muito menor, ou a gente não teria nem incidência, né? A planta nem iria sofrer com aquela doença. Na produtividade das lavouras, então tem-se encontrado resultados positivos nas culturas da soja, arroz, maracujá, milho e tomate. Como vocês sabem, nós temos uma consultoria agrícola aqui e a gente, em muitos casos, indica a aplicação de zinco para tomate, para milho, né? Maracujá em alguns casos e em soja também em alguns casos. O aumento de produtividade tem sido encontrado pela síntese de auxina, que eu falei para vocês lá, o ácido indol-acético, que estimula o alongamento das partes mais jovens das plantas. Então, o zinco vai ter uma função direta na produtividade potencial. E o zinco tem uma tendência maior de ser mais extraído em gramíneas do que em leguminosas. Então, você pode ter problema maior na cultura do milho, no trigo, no arroz também, que são gramíneas. A marcha de absorção de zinco em culturas anuais é baixa até os 30 dias e aumenta após esse período. Geralmente ali aos 30, 40, 50, 60 dias que nós temos a maior absorção de zinco do solo. Então, se não tiver esse elemento, pode dar problema, pode ter sintomas de deficiência, principalmente nas folhas mais jovens. A cultura do arroz é especialmente sensível à falta de zinco e sua complementação garante uma boa produtividade. Dê uma olhada nessa tabela do Malavolta de 87, que é a exigência de zinco das principais culturas agrícolas. Aqui a gente tem a cultura da soja, do trigo, do milho e do arroz. A massa seca produzida em grãos, então não considerem tanto isso, né? 2,4 toneladas por hectare, porque é um material de 87, mas a gente utiliza ele, o Malavolta, porque é uma grande referência em nutrição de plantas. Hoje em dia a soja produz ali
5 toneladas, 5 toneladas e meia por hectare tranquilamente. O milho, por exemplo, até 15 toneladas por hectare é possível produzir. Aqui nós temos o zinco requerido para a produção de 1 tonelada desses produtos, né? De soja, de trigo, de milho, de arroz. Então, para produzir aqui 1 tonelada de soja, a gente precisa de 60 gramas de zinco. Se não tiver presente no solo, precisar de zinco, né, e não tiver, a gente não complementar, e nós podemos ter uma deficiência e uma redução de produtividade potencial. Então, deem uma olhada aqui que são os sintomas de deficiência nutricional de zinco. Quais que são esses sintomas? De maneira técnica aqui. O encurtamento de internódio, então o encurtamento, a planta fica mais raquítica, ela parece que fica mais pequena, ela não consegue se desenvolver tão bem. É claro que esses sintomas que vocês estão vendo aqui, eles são bem nítidos, bem notórios. Agora, se você for uma lavoura, em muitos casos, vocês veem sintomas um pouco mais sutis, né? Então, também, em plantas de milho com deficiência de zinco, podemos ter um enraizamento mais superficial. A deficiência de zinco aumenta problemas com pragas e doenças, pois diminui os fenóis e lignina. Lignina é ali um componente estrutural da planta e aumenta de aminoácidos e açúcares livres. Isso vai ajudar, né, vai diminuir a defesa da planta, vai ajudar o ataque de pragas e de doenças. Então, olha só, todo o distúrbio fisiológico que a falta de zinco causa. Uma planta menor e os sintomas em regiões mais novas, né, áreas de crescimento, pois o zinco é um daqueles elementos que tem menor mobilidade dentro da planta, então os sintomas vão aparecer aqui nas regiões mais jovens, tá, pessoal? Beleza, professor, mas quais produtos que a gente pode estar utilizando para complementar o zinco, então? Separei alguns para vocês, que é o que a gente indica, tá? Primeiro, o sulfato de zinco como sal solúvel. Você encontra em agropecuária, cooperativa, tem para vender na internet. Tem aproximadamente 20% de zinco. Cuidado na hora de diluir esse sulfato de zinco se você for aplicar via foliar. Geralmente nós não recomendamos aí mais do que 2% de sulfato de zinco diluído em água. E também dê preferência para aplicar ao final do dia, em horas mais frescas. Outros produtos comerciais quelatizados à base de zinco. Tem uma série de outros fertilizantes foliares quelatizados, né, que eles têm uma melhor eficiência, não dá problema com fitotoxidez, mas ele tem desvantagem de ser um pouco mais caro, que também tem zinco na sua composição, varia ali de 9% a 15%, se encontra facilmente também em cooperativa agropecuária e também na internet. O FT-BR12, aqui o FT é uma chamada frita, um coquetel de micronutrientes que tem zinco, tem boro, tem manganês também, que nós indicamos, seja para ser misturado com um formulado colocado na base, ou também se for culturas perenes aí como uva, manga, café, citros, o FT-BR12 também pode ser colocado na cova ou no suco de plantio que tem uma boa eficiência. O FT-BR12 tem 9% de zinco. E NPK mais micro, então geralmente para a cultura do milho nós encontramos o 82816 mais 0,3% de zinco, ou 82015 mais 1% de zinco. Isso é comum de ser encontrado um NPK que já tenha micronutrientes. Outros são os produtos orgânicos, cama de frango, esterco de bovino, esterco de suíno, tem ali uma quantidade de zinco também na sua composição. Coisa muito importante, relaciona esses diversos fatores que eu falei para vocês. Então, solo de baixa matéria orgânica, calagem em excesso, né? Também com algumas questões relacionadas ao manejo, como o preparo excessivo, utilizar muito subsolador, utilizar muito agrade todos os anos, não fazer plantio direto, não fazer adubação verde, com esses sintomas que eu mostrei para vocês, que são essa coloração aqui amarelada nas folhas mais jovens, que pode evoluir também por um esbranquiçamento da folha. Então, quando a gente vê essa situação, nós já começamos a relacionar. Opa, pode ser uma falta de zinco. Vamos complementar de que maneira? Se for foliar, vamos complementar ali com sulfato de zinco ou com um quelato que tenha zinco ali. Enfim, tudo depende da estratégia para correção desse elemento.
Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, queira algum esclarecimento, deixa um comentário aqui abaixo que vai ser um prazer estar esclarecendo para vocês. Certo, pessoal? Até uma próxima aula aqui da nossa série Nutrientes. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.